Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos, e Sumol, a sua maneira. O dia pode ser uma maratona e muitas vezes precisamos de estímulo e energia. Vocês querem ver como é que eu me preparo para o programa? E tudo começa aqui. Alô? Tá bom, mais tarde então. Tá bom. Maquiagem demora mais ou menos uns 30, 40 minutos. Comigo pode durar muito mais. Obrigada. A maquiagem dá-nos um refresh e deixa-nos de cara nova. Um brinde a todas as mulheres angolanas. Olá, sejam bem-vindos ao Conversas comigo, Mel Chaves, e a mais um momento de conversas com convidadas especiais. Mais de 60% da população nacional está abaixo dos 25 anos. São jovens que buscam por oportunidades nas mais diversas áreas. E o que mais se ouve nos tempos atuais é que é importante valorizar os quadros nacionais. Mas para que sejam valorizados, é necessário, acima de tudo, que lhes sejam dadas as oportunidades. No mês em que celebramos a juventude, vamos também falar sobre a fase que se segue e que tanto cria ansiedade nos jovens, ainda estes quando estão em fase de estudo. Será que irão conseguir os ditos estágios? Será que irão conseguir as oportunidades de trabalho? Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, o primeiro emprego, desde o recrutamento às formações e a dar oportunidade aos nossos quadros nacionais. E para falar sobre esta temática, eu tenho aqui as minhas convidadas, Margarete Graça, que é gestora de recursos humanos, Gisela Faria Martins, que é jurista, e a nossa querida colega Fernanda Gonga, que é jornalista. Muito obrigada pela vossa presença. Estamos aqui a falar de um tema quente, não é? Porque, como eu estava a dizer, mais de 60% da nossa população tem menos de 25 anos, o que os últimos números estavam a indicar. E agora, em abril, que nós estamos a comemorar o mês da juventude, muitas das vezes muito viradas temáticas para o desporto, mas a empregabilidade também é um tema muito, muito importante. Margarete, muito obrigada mesmo pela presença. Da área de recursos humanos, é alguma especialidade? Não, é genérico. É genérico, não é? Tive a sorte de poder passar por todas as fases dos recursos humanos. E aí? Antes de mais agradecer, é um prazer sempre, Mel, estar aqui e dar o nosso contributo naquilo que é o nosso conhecimento de recursos humanos. Tudo o que tem a ver com recursos humanos é uma paixão e então é agradecer antes de mais pelo convite. Doutora Gisela. Muito bem. Cá estamos, não é? Cá estamos. Obrigada, Mel, pelo convite. Obrigada à televisão. Realmente é um tema muito interessante e desafiante para os nossos jovens e penso que sim, vamos abordar aqui esta temática. A nossa legislação tem vindo cada vez mais a atualizar-se em prol dos nossos jovens e, portanto, penso que vamos discorrer aqui alguns temas que a lei propõe, que é para incentivar tanto as empresas como os jovens. Perfeito. Fernanda? Pois é, a questão do emprego é uma das principais preocupações da juventude. A questão da aquisição de uma residência, a questão da formação e o emprego constitui parte das prioridades e preocupações da juventude, sendo que estudos revelam que nos últimos tempos tem estado a crescer o número de jovens no país, por causa mesmo daquilo que é como é que eu digo? Os censos, né? Os últimos censos. E detecta-se que o desemprego chega a atingir níveis que podem ser considerados 60% a 50%
no nosso país. É que nós somos muitos, como se diz na gíria, somos mais que as mães, não é? Somos muitos e há uma taxa de natalidade muito grande, há cada vez mais jovens e principalmente no nosso país temos uma taxa muito, muito elevada de jovens e daí também termos um grande número de desemprego. Mas falando em desemprego, também eu vou trazer coisas boas, não é? Nós vamos agora passar aqui a uma peça de um projeto fantástico desenvolvido pelo INEFOP. Anteriormente tinha uma denominação este projeto que era o PAP, que era acho que era um programa, não é? Sobre empregabilidade, mas melhor do que eu, só eles mesmo para darem essa informação. Vamos assistir. O INEFOP é um instituto público, comumente INEFOP, mas é o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, cuja missão é a execução dos programas aprovados pelo governo nos domínios do emprego e da formação profissional. Obviamente também coordena o Sistema Nacional de Formação Profissional. O INEFOP é superintendido pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. No quadro das suas atribuições, tem desenvolvido um conjunto de ações que têm como objetivo, essencialmente, beneficiar os jovens, mais do que o seu âmbito, mas sobretudo também no âmbito das políticas ativas do mercado de trabalho. Como sabe, muito recentemente, em dezembro, foi aprovada a Agenda Nacional para o Emprego, um instrumento que tem como objetivos principais a necessidade de melhorar a governança do mercado de trabalho, tendo em conta um conjunto de iniciativas que são realizadas pelos vários setores, mas também estimular a capacidade da economia a gerar emprego, incentivar a participação ativa do cidadão em relação ao mercado de trabalho e nesta altura o INEFOP realiza um conjunto de ações no quadro da agenda, como referi, que tem exatamente como foco olhar para o mercado de trabalho. Alexandra, se olharmos aqui para os indicadores múltiplos sobre o emprego, os dados mais recentes do INE indicam que mais de 5 milhões de angolanos encontram-se numa situação de desemprego. Isto remete para a nossa instituição muitos desafios no sentido de implementar políticas ativas que visam corrigir os disfuncionamentos do mercado de trabalho. Para tornar isso possível, e no quadro da agenda, como referi, as ações que têm sido realizadas a cabo enquadram-se, obviamente, nos dois principais domínios. Relativamente à formação, basta lembrar que a nossa capacidade formativa anual é de cerca de 100 mil jovens ao ano, mas temos uma procura da formação profissional à volta de 173 mil, dados recentes, por exemplo, do ano 2023. Então, é necessário que se criem aqui instrumentos que permitam criar mais oportunidades para os jovens tornarem-se empregáveis. Se lembrarmos que o INEFOP serve-se de uma rede de centros de formação profissional tutelados de 162, sendo que o Sistema Nacional, nessa altura, comporta mais de 1.640 centros de formação profissional. Portanto, esta ação, para se tornar evidente e impactar na vida do cidadão, implica efetivamente tornar acessível os serviços não só de formação, mas também das movimentações do mercado de trabalho acessível ao cidadão. E um destes desafios começa com a digitalização do próprio Instituto, tornando flexíveis os mecanismos de aproximação entre o cidadão e o INEFOP, o que permite, nessa altura, o cidadão, e particularmente aqui os jovens, que é o maior público a quem se destina as ações promovidas pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, portanto, terem vários mecanismos à sua disposição para poderem inscrever-se e registrar, tendo em conta os vários serviços que o INEFOP oferece. Vale dizer que, nessa altura,
decorrem programas que beneficiam os jovens e essas inscrições, mais do que um mecanismo de deslocação para um centro de formação profissional e ser atendido presencialmente, mas a inscrição também pode ser feita e recomenda-se de forma muito cômoda a partir do portal de emprego do INEFOP, que é www.inefop.gov.au. A partir daqui, o cidadão tem a possibilidade de, primeiro, registrar a sua situação de procura de emprego, mas também tem acesso aqui às ofertas que são realizadas. Portanto, no fundo, é uma ferramenta que vai aqui permitir o funcionamento do serviço de emprego numa perspectiva de autonomização dos atores. Né? As empresas acedem ao portal para disponibilizar vagas de emprego nas suas empresas e, por outro lado, o cidadão acede, deve criar um perfil, primeiro vai registrar-se no portal e logo a seguir realizar uma candidatura tendo em conta as várias iniciativas e vagas que o portal disponibiliza. Lembrando que a candidatura pode ser para uma vaga de emprego por conta de outra, em função das vagas disponíveis e o perfil do candidato, e por outro lado também pode candidatar-se aos instrumentos que temos no quadro das políticas ativas, como é a situação de candidatar-se a um microcrédito e assim o jovem poder iniciar o seu negócio. E por outro lado também há outros instrumentos como os estágios profissionais. Este programa é muito interessante, não é? Que foi sempre desenvolvido pelo INEFOP. Eu lembro na altura, eu cheguei a ter um programa de rádio, também é sabido, e eu cheguei naquela altura a falar sobre este projeto fantástico, porque traz benefícios não só para os jovens que vão adquirir estas oportunidades, como nas empresas, não é? Claro. Certo. O facto das empresas poderem ir buscar as faculdades, Sim. os jovens, para dar essas oportunidades de trabalho. É verdade. Como é que funciona a nível de estágios dentro de uma empresa? Quando uma empresa vai buscar... Estagiários. Sim. Eu acho que todas as empresas deviam ter estes programas, programa de estagiários e aprendizes dentro da própria empresa, porque o estagiário, ao estar ali a exercer uma profissão, portanto, porque ele é estagiário numa determinada profissão, ele tem a oportunidade de poder fazer carreira, desenvolver-se na carreira e, quiçá, mais tarde, poder integrar os quadros da empresa, substituir aquilo que são os considerados as rotações profissionais. Portanto, nós se tivermos um programa de estágios, conseguimos preparar um candidato para mais tarde, dentro da própria empresa, poder vir a substituir funções. E esta pessoa vai poder exercer funções dentro da empresa ou até depois estar preparado para outra empresa, para o mercado. Portanto, as empresas não só vão desenvolver talentos para dentro da sua empresa... Para o seu próprio benefício, não é? Há empresas que chegam a ser como escolas, universidades, para outras empresas virem roubar os seus quadros. Mas isto acaba por ser interessante, Gisela. Eu lembro-me de uma vez, em conversa, nós estarmos a falar e sei que também lecionas, não é? Sim. E deves ver muito de perto esta ansiedade de ingressar e esta necessidade de se ingressar no mercado de trabalho por parte dos teus alunos. Com certeza. Portanto, por parte dos alunos, por parte dos jovens que nos procuram, que nós temos acesso, porque, felizmente, quando as pessoas adentram a uma determinada idade, portanto, depois dos 18 anos, eles começam a ter a necessidade de, para si, obter alguns bens, sejam eles bens móveis ou bens imóveis. E sabemos que o trabalho é que vai dar este resultado e, para termos um trabalho, é importante que tenhamos uma formação, porque assim, quanto melhor for a qualificação, a probabilidade de termos um trabalho melhor também aumenta. Os estágios, como disse muito bem aqui a minha colega de painel, deveria ser uma obrigatoriedade a nível das empresas públicas e privadas. Mas nós temos alguma legislação que dá uma orientação de políticas públicas em que as empresas devem reservar um espaço para as pessoas que tenham o primeiro emprego, para deficientes e até para as mulheres, para igualar o género. Uma cota de... Uma cota, exatamente.
Então, é muito importante, quando nos procuram, nós indicarmos, ainda que não seja uma formação superior, programas de formações públicas que existe, o SIAC tem imensas formações, e depois as pessoas podem ir lá, portanto, os empregadores, podem lá ir repescar pessoas que estão formadas por estas instituições, sejam formações técnicas ou um bocado mais, com algum nível maior, né, de intelectualidade. A verdade é que os jovens precisam mesmo de se formar, porque também temos aqui uma camada que às vezes quer o emprego, mas não tem formação. E aí dificultam as vagas das empresas, porque as empresas, quando abrem vagas, têm sempre a necessidade de ter alguma qualidade, e quando não a têm, até de formar. Mas temos que pensar que pelo menos o básico tem que ter alguma base. Exatamente. Sim, eu noto muitas das vezes e recebo muitas mensagens de pedido de emprego, e eu fico muito, muito triste, e vou deixar esta nota aqui para os jovens, porque são pessoas que andam na faculdade, mas também não se esforçam no quesito de desenvolvimento da escrita, da oratória, com erros graves de português, eu não estou a falar, e na oratória não estou a falar em sotaque, porque assim, nós somos africanos e temos a nossa intuação, a própria intuação, sim, mas na composição frásica, a escreverem com muitos erros, e são pessoas que são com concursos superiores, e muitas das vezes as empresas olham para estes pontos, não é? O currículo é muito importante, Mel. Quando nós apresentamos um currículo, nós temos que ter todo o cuidado. Aliás, hoje a internet tem várias opções das pessoas conseguirem verificar como se faz um currículo, e o português é importante porque é a nossa língua mãe. Portanto, nós estamos num país de língua portuguesa, temos que saber escrever bem português. E claro que se uma empresa vai receber, imagine, 100 currículos, vai logo selecionar aqueles que estão melhor estruturados. E, portanto, a pessoa se entender que, se em algum momento entender que não está bem preparada, também pode fazê-lo. Nós temos muitos métodos e muitas formas de aprendermos a escrever melhor, a falar melhor. Ler é uma das melhores premissas. A leitura hoje em dia cada vez é mais gratuita, além do acesso à internet, que tem vários livros gratuitos, temos as nossas bibliotecas públicas, em que, diga-se de passagem, a frequência é muito, muito resoluta, ou seja, era expectável que tivéssemos uma enchente de pessoas e jovens. E nós notamos muito isso, e eu farto-me de elogiar, está aqui a Fernanda, que é a minha colega, e por acaso nós aqui na Girassol temos muitos colaboradores, funcionários mesmo aqui da Girassol, que foram encontrados nas faculdades, onde foi dada a oportunidade de estágio, e foram integrados também dentro das equipas. A Fernanda já vem com um historial diferente, não é, Fernanda? Sim, eu venho com um historial diferente, não é o meu primeiro emprego, já passei por outros setores, como a educação. O jornalismo também, já fiz na vertente de comunicação outras tarefas diferentes da Girassol, mas a experiência da Girassol acaba por coincidir com o que aqui a doutora esteve a explicar, a necessidade de olhar para aqueles que estão a vir de uma academia e não têm uma experiência profissional para a oferta daquilo que é o primeiro emprego. Mas a Girassol também optou pela modalidade de filtração, porque não foram todos os candidatos selecionados que integraram a instituição. Apurou-se também alguma qualificação, ou então olhou-se para aqueles indivíduos com probabilidade de crescimento. E nessa perspectiva devemos olhar também para as pessoas que olham para a necessidade de ingressarem a uma instituição, ter o primeiro emprego. As pessoas precisam se autocapacitar, porque vá lá. Girassol vai oferecer recrutamento para jovens que pretendem iniciar a carreira, ter uma projeção profissional futurística, e as pessoas podem pensar que só por estar plasmado na lei, elas por si só serão admitidas, mas para isso existem outros requisitos que não têm a ver justamente com experiência profissional, mas se calhar a experiência académica. Exato. E tem a ver com aqueles requisitos básicos, por exemplo, aprender a língua portuguesa, conhecer mais ou menos alguma técnica da profissão, da área para a qual se candidata, e foram esses critérios que fizeram com que alguns permanecessem e os outros também não permanecessem.
grande parte dos colegas aqui foi o primeiro, mas existem aqueles, como eu, que não foi o primeiro, mas nunca deixou de ser uma experiência para o crescimento. Porque sim, até porque é uma prática muito permanente dentro aqui da Girassol. Também tenho que fazer publicidade aqui ao canal, não é? Mas por acaso é uma coisa que é verdade. Nós temos sempre muitos consultores e temos formações recorrentes. As equipas estão constantemente a ser formadas porque o objetivo do canal também é mostrar excelência e capacitar quadros angolanos. E eu acho que isso é das coisas mais importantes dentro de uma instituição. Eu sei que vocês têm coisas para falar, mas nós estamos... O passo a voar. Este é já o fim do primeiro bloco. Vocês não têm que se capacitar. A única coisa que vocês têm que estar capacitados é que vão ficar sentados no sofá e vão voltar para a segunda parte, está bem? Neste primeiro bloco foi muito tranquilo. Portanto, vocês aí em casa aproveitem o intervalo, bebam uma aguinha, que nós voltamos já em instantes. Até já. E estamos de volta à segunda parte do Conversas com Mel e hoje a nossa conversa é sobre o primeiro emprego, desde o recrutamento aos procedimentos das empresas e até mesmo ao que diz a lei. E a nossa repórter, Márcia Miguel, esteve nas ruas para saber também qual é o parecer destes jovens que buscam pela primeira oportunidade. Vamos assistir. O primeiro emprego representa um portal de acesso à vida adulta. Ele abre as portas para a construção de um futuro profissional, sendo a oportunidade para jovens ingressarem no mercado de trabalho. No entanto, este ritual de passagem pode apresentar desafios e gerar insegurança. Por isso, quanto mais preparado o jovem estiver, maiores são as chances de êxito para esta nova fase. Quais foram as dificuldades que teve para obter o seu primeiro emprego? Bem, na verdade não tive muitas dificuldades, porque eu sempre fui alguém que se expôs, ou seja, o meu meio social sempre soube a profissão, aliás, as áreas que eu trabalhava e, portanto, num meio bom, recebi uma recomendação e comecei a trabalhar. Olá, estamos em uma fase, se calhar, que todo mundo quer ter o seu primeiro emprego, mas infelizmente estamos a ter muita dificuldade. Então, a primeira dificuldade que eu tive em ter o primeiro emprego, eu acredito, foi mesmo a oportunidade. Estamos em um mundo em que todo mundo tira relações sobre a imagem, então eu acho que a primeira dificuldade que eu tive foi mesmo por conta da imagem. Bem, eu tive que ter muita perseverança, muita força de vontade de poder trabalhar e também persistência. E ser cautelosa e investigar muito sobre a área onde eu queria estar a trabalhar hoje. Não tive dificuldades, tive sorte por acaso. Teve sorte? Qual foi o emprego? Agente de microcrédito. Como é que tem sido a sua experiência neste novo local? Tem sido muito boa, já estou a caminho já de 10 meses e tem sido muito funcional, muito prático, tenho aprendido muita coisa. Claramente que a pessoa quando cai num trabalho como esse, tendo muito a aprender, ganhar experiência também do mercado para poder também ir a outros lugares e também subir de nível. Eu acho que, infelizmente, muito de nós também costumamos a insistir sempre nas mesmas coisas, né? E o mundo já não é o mesmo pós-Covid. A Covid evidenciou algumas profissões, entre aspas, novas, e se fosse para deixar um conselho, eu acho que nós, dos jovens, devíamos estar a apostar em profissões mais futuristas, se assim posso dizer. O que é que fez para conseguir o seu primeiro emprego? Foi muita correria, fui atrás de muita coisa. Mas em breve estou aqui a conseguir. Para obter essa oportunidade, eu tive simplesmente que mostrar que eu estava interessado, né? Eu estava interessado em ganhar essa oportunidade e mostrei sinceramente a dedicação. Mencionou o Covid. Quais são os desafios dos jovens do século XXI? Desafios dos jovens do século XXI, concernente ao mercado de trabalho. Bem, hoje em dia nós estamos num mercado bem mais competitivo. Eu acho que nós jovens estamos aí com uma garra diferente. Isso faz com que todos nós temos que nos renovarmos reinventarmos, obrigado, todos os dias, porque o mercado está mesmo, entre aspas, agressivo.
Então acho que o principal desafio dos jovens hoje em dia é não ser cômodo. Então está sempre aí a investigar e é isso. Pode partilhar esta noção, né, os quesitos para os telespectadores que estão em casa e que gostariam também de saber? Eu acho que a dedicação é o primeiro passo. Mostrar que você está interessado no trabalho e tudo mais será o suficiente para você ter... A aparência também conta? Muito. Conta e muito, porque na obtenção do meu primeiro emprego, que é mesmo na restauração, eu ganhei também por conta da imagem. A mesma imagem que me colocava para baixo foi a mesma imagem que me colocou para cima. Hoje em dia todo mundo quer trabalhar comigo porque acha que a imagem fala por si. Qual a visão que tem concernente ao nosso país pós-Covid? Bem, o país pós-Covid, a semelhança de outros mercados, já não é o mesmo. Conforme evidenciei há pouco, muitas profissões foram reveladas. Abolidas. Umas ficaram para trás, outras tiveram que se reinventar. E isso só mostra que nós devemos estar sempre, mas sempre atualizados, seguirmos sempre as tendências, de forma que não fiquemos para trás. Muito bem, nós estamos aqui com jovens, assim dá gosto, estão a ver? Muito bem. Assim dá gosto, realmente eles ali apontaram alguns pontos que são realmente muito importantes. Um deles estava a falar sobre a importância da imagem e nós aqui a dizer, pois é, a imagem, a nossa imagem é a nossa primeira comunicação não verbal. E um dia eu vou trazer aqui o tema da comunicação não verbal e a importância da imagem no ambiente de trabalho, que é para vocês perceberem como é que podem perder grandes oportunidades pela forma como se apresentam, não é? Também os recrutadores valorizam muito a imagem na entrevista de emprego, não é? Sim, claro. Sim, com certeza. Porque a imagem é o que vende a empresa. Então, se nós vamos contratar pessoas, dependendo de que empresa se trata, é muito importante que a imagem possa transmitir algo sem a pessoa sequer abrir a boca. Portanto, é o que disse. A comunicação não verbal. Que é a primeira comunicação que nós fazemos, Sim. é não verbal. Agora imagina, até mesmo a ir para casa, e algumas pessoas começam a dizer assim, mas nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades ou condição financeira. Quando nós falamos sobre a importância da imagem, nós não estamos a falar em a pessoa usar marcas, é a higiene pessoal, o cabelo penteado, a higiene bem feita, a roupa passada a ferro, sem nódoas, sem buracos, porque isto é uma forma de nós comunicarmos. E se nós formos a ver, a bem da verdade, a ir para casa, se nós chegarmos a um sítio e tiver uma pessoa mais composta e a outra com roupa suja, com um cheiro estranho, desgrenhada, com o cabelo no ar, nós não vamos pedir informações a quem não está bem apresentado. Então, exatamente assim com as empresas que funcionam, não é? Mel, no próprio recrutamento, o recrutador aprecia a qualidade do currículo, que também tem uma imagem. Que também é uma comunicação não verbal. A escrita é uma comunicação não verbal. Hoje os jovens recorrem aos cybers para fazer o seu currículo. Como disse aqui a doutora e muito bem, a internet já explica. Como é que na internet consegue-se tudo. Só não vale mentir, dizer que faz e acontece e depois fazem duas perguntas. A qualidade do currículo, a maneira como nós devemos apresentar um currículo, tudo isso é muito importante, porque o recrutador, a primeira coisa que vai fazer é a seleção dos currículos. E aquele que tiver a melhor apresentação, é óbvio, não é intencional, mas pela demanda que tem, então tem que fazer essa primeira triagem. Não é? Eles ali também estavam a falar sobre a mudança do mundo e o contexto em que nós vivemos hoje em dia. E há bocado também estávamos aqui a falar um bocadinho que a lei acaba por prever aqui alguns benefícios para os jovens. É verdade. Nós, incrivelmente em Angola, nós já desde 2006 que temos uma lei que é a Lei 1/06 e fala exatamente da base do primeiro emprego. E ela é inovadora porque ela diz que estas políticas de orientação para o primeiro emprego, tanto a nível público ou privado, deverá sempre terem atenção às novas profissões. Ou seja, ela não está só a pensar naquelas profissões que nós sabemos que são as profissões mais antigas, mas também nas novas profissões que estão surgindo. E agora entramos num outro quadro que é ainda mais preocupante, que é a informação digital, a inteligência artificial, ou seja, muitas profissões vão deixar de existir. E, portanto, é preciso que a gente pense que se até a própria lei
ela incentiva as novas profissões, não desmerecendo as antigas, obviamente, e incentiva as empresas a contratarem o primeiro emprego, dando incentivos fiscais, preservando a mulher, porque na altura, muito bem que foi feita, as mulheres eram um bocado discriminadas. Portanto, nós hoje estamos a correr atrás mesmo em termos políticos de termos mais mulheres dentro das empresas, e no primeiro emprego não seria diferente. As pessoas que têm alguma deficiência relativa, portanto, estas pessoas também são beneficiadas pela lei do primeiro emprego, ou seja, se as empresas não tiverem ninguém que tenha alguma deficiência, um número suficiente de mulheres e pessoas que estejam no primeiro emprego, também podem não beneficiar destes incentivos fiscais e, portanto, a ideia é fazer-se uma conjugação em que os jovens que venham para o mercado de trabalho capacitados, que é um direito que a nossa Constituição assim prevê, ou seja, todo mundo tem o direito e o dever de ter um emprego. Ou seja, não é só o direito, mas o dever também. Portanto, quando dizemos dever, estamos aqui a criar uma obrigação. Quem tem o primeiro emprego, quem tiver acesso ao primeiro emprego, vai ter obrigações. Quem não tem, como disse muito bem aqui a minha colega do painel, tem de se capacitar, Mel, porque a lei ela vai dar a prerrogativa, vai dar esta oportunidade das empresas o fazerem, mas nós sabemos perfeitamente que as empresas só o farão se tiverem as bases reguladas a nível de requisitos, seja a imagem, seja o currículo, a apresentação daquelas pessoas, a tecnicidade da pessoa. Portanto, tecnicamente ela não sabe nada. Ok, vem para o primeiro emprego, mas tem que ser assíduo, tem que ter vontade de trabalhar. Porque nós brilho profissional. Profissionalmente. Eu também acho que essas lições deviam ser dadas nas universidades, porque existem muitos jovens que não conhecem a lei, não sabem, não conhecem nem a Lei Geral do Trabalho, não conhecem qual é a lei que os defende no domínio do primeiro emprego, exatamente, quais são os seus direitos, porque eu sou jovem e sei que muitos jovens, a título de que estão a merecer de uma oportunidade, sendo que não têm experiência, acabam por ser explorados, porque não sabem, não têm domínio do que a lei prevê para eles enquanto novatos numa determinada profissão, numa determinada empresa. Então, sim, desconhecidos destes benefícios que a lei prevê, e às vezes a entidade empregadora não demonstra para os jovens, acaba por fazer com que muitos no primeiro emprego tenham logo a necessidade de procurar uma outra instituição para trabalhar de facto. Poucos são os jovens que o primeiro emprego foi a solução para a sua projeção ou liberdade financeira aqui no nosso país. Fora, se calhar, o setor público. O setor público, por conta mesmo daquilo que é público, né? Uhum. Então, o setor privado, se eu estou enganada, doutora, que me façam a correção, não, correto, mas observa-se muito esse aspecto. Não, é verdade, e a nossa lei ela vai orientar para que as empresas custeiem, pelo menos aqui, alguns, portanto, dentro da necessidade que as pessoas têm do primeiro emprego, alimentação, os custos básicos. É verdade que não é obrigado a pagar o salário, porque a pessoa está em estágio. Mas alguns está imputado os custos de alimentação e transporte? Sim, alimentação e transporte é uma orientação que a lei dá. E quando a lei orienta, não obriga. Okay. Mas nós pensamos, não é? Até porque vivemos num país em que sabemos que há determinado tipo de carências, que as empresas, quando o fazem, podem prever e não fazer esse tipo de exploração. Porque muitas vezes até passam dos timings, dos prazos que se têm. Portanto, é de 6 meses a 1 ano, às 3x4 temos um estagiário de 2, 4, 5 anos. Meu Deus, dentro das empresas? Dentro das empresas. Por exemplo, há determinadas profissões, devemos aqui reiterar, que permitem que o estágio vá até 2 anos e 8 meses, no caso dos advogados. Mas não necessariamente será o primeiro emprego, mas é um estágio, é obrigacional para quem deseja ser advogado, que é o estágio do advogado estagiário, e ele tem que cumprir aquelas regras. O que é que os escritórios que os aceitam fazem? Têm sempre uma remuneração para custear algumas despesas diárias. Sim, a pessoa tem que ir trabalhar, tem que comer, tem que vestir, por causa da imagem, então tem que ter ali um benefício, não é? Mas é verdade que disse muito bem aqui a minha colega, que muitas das vezes o que pode acontecer é as empresas aproveitarem-se dessa faculdade de não terem que pagar, não é? Um profissional, e até ingressam vários estagiários, que é para aproveitarem-se do trabalho. E depois vão fazendo reciclagem de estagiários. Quando chega a altura de passá-los para dentro da empresa, descartam os estagiários e põem novos estagiários. Exatamente, também pode acontecer. Isto é um rigor que é, sim.
Isto não é muito correto, não é? Isso tem muito a ver com a parte da ética, porque acaba por ser uma exploração destes jovens que estão apenas à procura de uma oportunidade. A Margareta até estava a falar sobre esta importância da remuneração dentro das instituições, pela experiência, não é? Na área de recursos humanos, como é que nós temos a lei, mas dentro das empresas, a prática, o que a Margareta tem vindo a ver, como é que as coisas funcionam? Processa. Pegando aqui o fio do que disse a doutora, a própria Lei Geral do Trabalho também assim o diz. Eu estive a ler, a preparar-me, e no seu artigo 4, a lei diz que todo cidadão tem direito ao emprego digno, sem discriminação e de livre escolha. É óbvio que compete ao Estado o papel de desenvolver políticas para fomentar o emprego. Os empregadores depois podem ir adquirir estagiários para trazer para dentro das empresas nestes programas, fazendo parcerias com instituições do Estado. Sim, como temos no caso do INEFOP. Os programas do PAP, outros nas universidades, captar jovens que se tenham formado, nas escolas técnicas, como estive aqui a referir. Portanto, captar todos estes candidatos para trazê-los para as suas empresas e desenvolver os talentos. Nota-se, e costuma acontecer sim, as empresas terem lá os estagiários, irem prorrogando os timings para poderem estar o mais tempo possível com os estagiários, porque é mão barata. Sim. Mão de obra barata. Não é assim que devia ser. Na minha apreciação, na minha perspectiva, não é assim que devia ser, porque toda a gente tem direito a ter um emprego. Sim, porque acaba por mexer um bocadinho até com a própria dignidade da pessoa. Não é? Se está ali a exercer uma função, deve ser remunerado, e a doutora disse, e bem, e a lei também prevê, quais são as percentagens que se deve pagar ao estagiário pela função que está ali a desempenhar. E, portanto, as empresas devem ter estes programas, os programas de absorver estagiários, que vão lhes capacitar para o mercado de trabalho e também que lhes vão servir dentro da própria empresa, que é aquilo que eu estava a dizer inicialmente, a progressão de carreira, que no futuro eles podem muito bem vir a substituir. Uma das coisas mais injustas que nós vamos vendo hoje de forma recorrente é as pessoas põem os anúncios, estamos a recrutar. E depois, quando há aquela enchente de gente, e nós temos visto isto acontecer várias vezes, até acho que houve há pouco tempo um shopping, não é? Que tinha abertas vagas, e aquilo foi uma enchente de pessoas, foi uma coisa... Os jovens estão ávidos do emprego. Exato. Mas depois há um requisito, 3 anos de experiência, mas como é que alguém que está a estudar, que se dedica o dia todo a estar numa escola, a formar-se, vai ter 3 anos de experiência para entrar para uma empresa? Mas, portanto, aqui também há algo a dizer só aos jovens. Os jovens devem estar abertos às oportunidades, mas enquanto isto devem se preparar. Foi aquilo que nós estivemos aqui a dizer. Exato. Fazer cursos técnicos, trabalhos de voluntariado, pesquisas, cursos, treinamentos, tudo isto vai depois, quando chegar à altura do primeiro emprego, para capacitá-los para além das habilitações que eles já trazem. Portanto, não é o facto de não termos um emprego que nos vamos deixar parados. Portanto, hoje a própria internet ajuda a desenvolverem muito. Ainda bem que não fui eu que falei, porque eu, como estou sempre a dizer assim, a mesma internet tem as fofocas e os babados todos dos últimos tempos, também tem cursos grátis e tem muita informação educativa. Existem muitos cursos práticos, até, desculpa, doutora, que acabam por ser como mecanismos de autoemprego ou de emprego. Por exemplo, eu lembro-me, e isso eu também gosto muito da literatura, num dos livros de Wayenga Chito, Adriano Mendes de Carvalho, ele ensinava ao seu sobrinho Filito que, apesar de ir à escola, devia aprender ofício. Ele disse, não deixa pedir esmola. Disse, o teu pai até anda aí com essa mania de liceu. Ainda questiona, tem que ir no liceu nhanhe. Tipo, 4ª classe chega bem, mas tu tens de aprender alguma coisa, porque isso te fará homem. Porque às vezes os currículos são muito bem pintados e a internet pode nos ajudar. A inteligência artificial, inclusive, dá-nos um currículo perfeito, se calhar igual ao do Bill Gates. Mas, exatamente, ele consegue fazer isso. Mas é só o conteúdo do currículo. Exatamente. Existem empresas que procuram soluções.
jovens que vêm, eu consigo fazer isso. E nós vamos ver, eu já participei em vários concursos, startups, são crianças, adolescentes a inventarem, a criarem soluções que elas conseguiram desenvolver por via de aulas nas escolas. É só pegar naquele menino e ver, eu consigo potenciar este menino, mas quem não tem essas iniciativas também é um bocadinho complicado. Sim, nós reparamos, Mel, nós estamos numa economia de mercado. As pessoas, as empresas podem colocar solicitações para vagas de 10, 15, 5 anos. Se as pessoas estiverem bem capacitadas e forem a uma entrevista, eu já vi isto acontecer. Não têm os anos de experiência, mas têm outras experiências que podem comatar aquela vaga. Muito bem. E, portanto, é preciso que quem está à procura de emprego tenha esta noção de se capacitar além da sua própria formação. Porque, às vezes, para atingirmos o nosso querido emprego de sonho, é preciso passarmos por outros empregos que não são de sonho. Exatamente. E talvez nos capacitando, chegamos mais facilmente lá. Porque, pelas estatísticas mundiais, mais ou menos 75% das pessoas que começam o primeiro emprego não começam na sua área de formação. Elas vão adquirindo experiências e, a determinada altura, até às vezes trocam, porque chegam aos 5, 10 anos e decidem que, na verdade, não é aquilo que queriam. Descobrem outros talentos. Descobrem outros talentos e, portanto, a uma determinada altura que vão tendo mais maturidade, aí sim começam a direcionar a sua carreira para o seu emprego de sonho. Bom, se partirmos dessa premissa, logo a início, quando a pessoa vai procurar o seu primeiro emprego, ela tem que ter o máximo de capacitações possíveis. E não interessa se ela faz crochê, mas se ela sabe fazer maquiagem, se ela é uma pessoa que se doa à caridade, que isto conta muito, por exemplo, pessoas que são ligadas à religião ou pessoas que desenvolvem outro tipo de talentos, porque isto tudo vai envolver-se no currículo e não precisamos de contar mentiras no nosso currículo. Simplesmente aqui uma inquietação. Existem certas profissões, já em conversa com alguns profissionais da área de recursos humanos, disseram que há profissões que não se exige primeira experiência. Não é, como é que eu digo? Não se exige profissionais que já tenham tido alguma não teve nenhuma experiência. Mas isto aqui para a doutora responder requer um tempo. E como nós estamos em cima do intervalo, essa pergunta vai ficar para o último bloco, porque passa a voar, eu estava-vos a dizer que passa a voar, mas não te esqueças, Fernanda, porque isso é muito pertinente mesmo, nós abordarmos este tema. No próximo bloco nós vamos continuar com essa conversa e vai também entrar a nossa rubrica do Conversas no Digital, onde eu perguntei nas minhas redes sociais, para todos que me seguem, quais são as maiores dificuldades que já encontraram, tanto na forma como as empresas ou como a lei deveria agir para encontrarem o primeiro emprego. Está bem? Vamos abordar esse tema na terceira parte. Vocês já sabem, passem pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn e o nosso programa que passa sempre também no canal do YouTube para todo o mundo. Tá bom? Nós voltamos já em instantes. Até já. E estamos de volta para a terceira e última parte do Conversas com ela. Hoje nós estamos a falar sobre o primeiro emprego e os estágios, as oportunidades e tudo mais. E falando em primeiro emprego, nós vamos passar para a nossa rubrica do Conversas no Digital. E como eu estava a dizer, falando em primeiro emprego, eu vou aqui ler a pergunta que eu lancei para as minhas redes sociais, onde eu perguntei quais eram as maiores dificuldades que as pessoas foram tendo. E temos aqui já a Aras Missara, que diz: eu tive a oportunidade de estagiar num laboratório, foi muito bom, acredito que tinha de existir um convênio entre as universidades e algumas instituições. Já falamos aqui, é exatamente isso. É verdade. A Sunny diz: Mel, a maior dificuldade tem sido a exigência de experiência, que é uma utopia exigir experiência de um recém-formado. Por outra, as empresas dão muitas voltas para permitir o estágio, é um monte de burocracia para que se aceite numa empresa como estagiário. Penso que o Estado deve criar leis que proíbam as empresas de exigir experiência ao recém-formado. E temos o Alberto Cassese, que diz: o não estamos a receber documentos humilha muito. Oco. Gostei. É frustrante chegar a uma empresa e dizer que não estamos a receber currículos, mas também é frustrante para a empresa receber tantos currículos e depois ficar ali com tanto papel e não chamar.
Os jovens, primeiro, devem estar abertos às oportunidades. Como disse ali a bocado a doutora, nem sempre o primeiro emprego é aquele que nós almejamos. Nós podemos começar o primeiro emprego não na nossa área de formação. Portanto, têm que estar abertos às oportunidades. Elaborar um currículo, um bom currículo que leve pouco tempo, mas com alguma qualidade e que o recrutador olhe para aquilo e mereça dispensar alguma Não vale a atenção. pena estar ali com muita história, não é? Com muita história. Hoje os currículos já não é exigido colocarem-se dados como nacionalidade, número de filhos, é assim o nome, o e-mail, os dados mais importantes como o contacto, as referências de algumas pessoas que possam servir como referência na necessidade de se fazer alguma consulta. As qualificações, cursos que tenha feito. Pode também constar no idioma porque tem algum peso isso, embora não seja obrigatório a língua, o nível de conhecimento dessa língua. Portanto, os jovens devem sim preparar-se para fazer um bom currículo, ter a oportunidade e disponibilidade para estarem abertos àquilo que se lhes aparece e depois prepararem-se para a entrevista. Aquelas perguntas comuns, básicas, que um entrevistador gosta de fazer. Porquê é que está aqui? Porquê é que quer o emprego? Qual é a sua perspectiva? Qual é a sua perspectiva daqui a 5 anos? Devem-se preparar, manter a calma e serem mais claros e objetivos. Boa imagem. A imagem. Então nós vamos... eu no fim vou-vos dar aqui uma lista para vocês depois fazerem aqui o apontamento. As redes sociais têm uma influência, não têm? Sim. Os candidatos devem sim fazer cursos. Hoje tem o LinkedIn, que é uma plataforma que os empregadores consultam para poderem buscar. E o conteúdo que é partilhado nas redes sociais. Portanto, usem as redes sociais com muito brio, com muita atenção, cuidado com aquilo que vocês partilham. A reputação. Há países que morrem pela reputação. A Índia, o Bangladesh, é mais importante a reputação das pessoas do que propriamente todo o resto. São pessoas que não têm quase dívidas, porque a reputação é muito importante. As empresas firmam-se pela sua reputação. Se ela tem funcionários que já advêm com determinadas características, e mesmo os funcionários que dão empregos, atenção, porque nós precisamos de zelar pela boa imagem dos nossos clientes, dos nossos utentes, das pessoas que nos procuram. Valores, nós temos que ter valores, portanto, os valores da empresa. E a empresa, quando inicia, ela tem essa preocupação. Quais são os valores da empresa? E, portanto, como é que eu coloco um valor se eu tenho 4 ou 5 funcionários que não estão daquilo que é casados com os valores da empresa? E, portanto, quem vai se apresentar para uma primeira entrevista tem que ter essa preocupação. Será que eu estou adepto às políticas da empresa? Estude aquela empresa. Tem que estudar. E para os empresários também, é importante que se divulgue qual é a política da minha empresa. O que é que eu quero para os meus funcionários? As regras têm que ser claras, têm que ser específicas, os valores têm que lá estar, porque as pessoas que vão procurar a empresa devem perceber que tipo de valores é que aquela empresa tem. E atenção, as empresas mudam os valores de umas para as outras. Muito bem. E acabamos por ajudar, não é? Temos uma população tão jovem e este problema da empregabilidade é um problema que se tem arrastado. É verdade. E é uma forma de nós estarmos a capacitar quadros angolanos. E quando nós falamos da importância da capacitação dos quadros angolanos, não é porque nós temos alguma coisa contra quem venha de fora, mas é assim, nós temos que dar primazia, não é? Prioridade aos angolanos. E o objetivo de todas as pessoas que sejam contratadas que venham para Angola é de contribuir, de formar estas pessoas. E nesta oportunidade de formação, também nós, enquanto angolanos, pegarmos e agarrarmos com as duas mãos essas oportunidades que nos são dadas. Também existem angolanos que estão aí a dar formação fora e que também podem dar formação aqui dentro, mas o que nós queremos focar é, a partir do momento que essa pessoa está a ter uma oportunidade de aprender, agarrar com as duas mãos e não ver com desdém, como se fosse um bem adquirido, de não valorizar. É verdade. Não é? Sim. Aproveitar a oportunidade, não é? Os jovens têm muito que serem humildes e saberem que para crescer precisam de aprender e fazer uma carreira. Exato. E também se observa muito, alguns angolanos jovens queixam-se muito por estarem a trabalhar, às vezes, em certas empresas e não receberem um tratamento digno. Mas aqui, dando uma palhinha rápida, as pessoas precisam queixar-se.
Porque muitas das vezes o facto de eu divulgar uma informação numa rede social não é uma queixa-crime. E, portanto, se eu estou a sofrer uma pressão tanto a nível escravatura ou discriminação, ou não recebo o meu salário atempadamente, que é uma obrigação legal da Lei Geral do Trabalho. Portanto, eu devo queixar-me sim. A PGR, está aí o SIC, são departamentos que agem com muito rigor e muita celeridade em crimes desta natureza, porque as empresas, sejam elas angolanas ou estrangeiras, sem qualquer discriminação, não podem explorar o trabalhador e não pagar, trabalhar mais de horas, não pagar hora extra, que é uma reclamação muito comum. Portanto, trabalham fora de horas e são sempre ameaçados que podem perder o emprego. Não. Graças a Deus, essa nova lei, ela protege imenso o trabalhador. Portanto, ninguém pode dispor das pessoas como prazer. Eu até quero aproveitar a presença, Gisela. O que é que o Estado oferece a nível de apoios a um jovem que queira fazer uma queixa sobre a sua entidade patronal que não honra com um compromisso contratual? Sim. As salas de trabalho. Nós temos um instituto que é a Inspeção Geral do Estado. E eles, que é ligado a uma PES, que eles tratam e são super céleres. A partir do momento que o trabalhador faz uma queixa, eles contactam rigorosamente a empresa e fazem uma reunião que é para perceber o que é que está a passar. E essa queixa, se o trabalhador não se quiser identificar, também pode fazer anónima e também funciona muito bem. Isso é a parte mais rápida. Depois temos os nossos departamentos de direito de trabalho, portanto, os tribunais. Que não tem custo para estas pessoas. Não tem custos. Não tem custos, isso é muito importante. É um tratamento gratuito e, portanto, podem lá ir e desenvolver qual é o assunto que os fere enquanto colaboradores. Também devo dizer que nós temos trabalhadores que não são assim muito benéficos. Vão lá reclamar, mas depois, quando se vai fazer a investigação, também não... Querem ter direitos e não querem direitos e não querem ter deveres. Portanto, Pois. têm muitas faltas, utilizam justificativos falsos, que é para aproveitarem-se de receberem o salário sem serem descontados, atrasam-se. Tem aquele tema de todas as semanas morrer alguém da família. Exatamente. Portanto, não é sobre estes casos que nós defendemos, né? Estamos a falar naqueles casos em que temos trabalhadores que são assíduos, que existem. Que são atropelados os seus direitos. Exatamente. Nós estamos mesmo aqui na reta final, mas eu gostava de fazer uma pergunta. Quais são as falhas? Aqui vamos já falar das falhas que é assim, que vai fazer com que aquela pessoa seja completamente afastada numa primeira entrevista de emprego. Quando o currículo não bate com aquilo que a pessoa está a dizer. Porque vocês depois fazem 2, 3 perguntas. E triagem, porque toda a gente quer emprego, é óbvio, mas constroem currículos que depois não são irreais. E, portanto, se o entrevistador se aperceber logo por si que há esta falsa informação, eu acho que é logo cortado. É logo. Discriminação, não se pode ter discriminação. Todas as pessoas têm direito ao emprego, todos deveriam ter, não é? Não é um problema que seja das empresas. A imagem, que há bocado já tinhas falado também. A imagem, é importante a imagem, mas como disse muito bem a Mel, nós não vamos reprovar um candidato porque não veste marcas ou porque não... Agora, há outras características na imagem que sim, pode levar a que seja reprovado. Ou ser preferido o outro em detrimento daquela pessoa que não tem as qualidades mais assertivas. Não é? Isso acaba muitas das vezes por acontecer. Fernanda, mais algum insight? Estamos mesmo aqui na reta final do programa. Penso que olhar para aquilo que os jovens estiveram aí a dizer na peça, que nós temos que olhar para as profissões futurísticas e temos que ver que o nosso país ainda é um terreno fértil e olhar às vezes por buscar o emprego pode às vezes nos custar se nós tivéssemos que se calhar nos capacitar para sermos potenciais empregadores também. E se nos autocapacitarmos, nos potencializarmos, quiçá amanhã as empresas que nós estamos a correr para sermos empregados serão nossos parceiros, se calhar ou até serem as empresas a correrem atrás, não é? Exatamente. Então, eu penso que há toda essa necessidade das pessoas olharem para as oportunidades que existem. Hoje temos ferramentas que nos ajudam, como a inteligência artificial, a internet, ajudam-nos a ter novas modalidades de correr pelo emprego. A questão da autocapacitação e o que a doutora esteve a dizer, e muito bem, a necessidade do jovem olhar para si mesmo e investir em si é muito importante, porque às vezes o nosso primeiro emprego ou o nosso emprego de sonho não é o nosso primeiro emprego.
é um trampolim que nos vai ajudar a atingir as nossas metas. E se nós, às vezes, negarmos, por exemplo, eu quero ser apresentadora. Tu sais para a universidade e já queres ser apresentadora, não sabe qual é o percurso que a Mel teve para ser apresentadora. Temos que aprender muita coisa. Exatamente. Então, há toda uma necessidade de nós, às vezes, começarmos com... Step by step. Exato. Sim, passar até por todos os processos, não é? Passarmos por todos os processos. Bem, eu quero primeiro de tudo agradecer a vossa presença aqui. Espero voltar a ter-vos. Tão rápido. Foi rápido, não é? Pouco. Pois é. E aqui demora 45 minutos do programa a falarem. E mesmo assim havia muito aqui para debater. Consoante o vosso feedback, nós vamos depois trazer, está bem? Vocês agora é o vosso trabalho, deixem as vossas perguntas todas, quando nós estivermos a fazer agora a partilha do nosso programa, com mais perguntas, com mais sugestões, que nós depois voltamos a trazer aqui, que é para vocês esclarecerem as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada mesmo pela vossa presença. E que há necessidade em Angola de termos formação em cursos de matemática, química, as exatas. Portanto, um apelo aqui também aos nossos jovens que se calhar devam se dedicar a estas formações mais exatas, porque, como nós dissemos aqui muito bem, o mundo está a mudar e naturalmente algumas profissões vão deixar de ter importância, mas nós sabemos que o humano com as exatas sempre pode progredir. Portanto, agora apanhando aqui uma deixa do que disse, é muito importante sim apelarem para as novas profissões, porque não que não se possa existir as outras, mas é verdade, os terapeutas da fala, os terapeutas do autismo, é uma deficiência muito grande que nós temos no nosso mercado. É por aí que o governo tem estado a investir. Por exemplo, nós temos no país 7.223 cursos de graduação e o desafio do Estado é aumentar para mais 200 e tal, mas para cursos só ligados às ciências, matemáticas e tecnologias. Então aqui os insights todos, portanto, vocês que estão aí a estudar já sabem por onde é que começam a ter que se focar. Não se esqueçam que a imagem é muito importante, é a nossa primeira comunicação, é a comunicação não verbal. Nas entrevistas de emprego não chegarem atrasados. A partir do momento que é-vos dada uma oportunidade, agarrem com as duas mãos. Quando não souberem fazer as coisas, digam a verdade. Não sei, mas tenho vontade de aprender. Honrem sempre aquilo que é a única coisa com que nós nascemos, que é com o nosso caráter, a nossa reputação. Que uma reputação destruída é muito difícil de nós pegarmos e nos conseguirmos reerguer. Mas quando nós mostramos a nossa, apesar da base onde nós possamos vir, mostrarmos, termos hombridade, comprometimento com aquilo que nós estamos a fazer, as empresas não vão dizer que não. Muito mais facilmente uma empresa vai deixar de lado alguém que tenha um currículo com as capacidades, não é, com as skills que eles querem de lado e contratar alguém que mostre ser uma pessoa séria, comprometida, respeitosa, porque essas outras particularidades a empresa depois poderá até investir e dar essa formação. Agora, o caráter, comportamento são outros 500. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela vossa audiência. Não se esqueçam que o nosso programa passa todas as sextas-feiras às 21 horas nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo, 508 da DSTV e também, obviamente, para todo o mundo no nosso canal do YouTube da Rede Girassol Angola. Vocês podem nos acompanhar também, deixem as vossas mensagens, passem pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, como eu estava já a dizer. A mim vocês encontram no Instagram, Mel, com 2 L's, Mel Chaves, e também no Facebook. Passem também pelo portal do giranoticias.com, onde tem o blog do Conversas com Mel e também notícias de todas as temáticas que são abordadas pelos meus colegas jornalistas, incluindo da Fernanda também. Um beijinho muito grande, obrigada pela vossa audiência e até para a semana. Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos, e Sumol, a sua maneira.